Como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. É percebível a presença dele, muito intensa nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, para quem não me conhece, eu sou José Aparecido, conhecido como Cido, faço parte da comunidade Missão Rio de Deus já há alguns anos, sou católico. Minha paróquia é a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, no Engenheiro Cardoso. É uma congregação de padres religiosos, não são tão avivados como os padres da diocese. E pela honra e glória do Senhor, o Senhor me levantou naquele lugar. Ali eu fui batizado, ali eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei ali. Eu nasci em berço, posso dizer assim, católico. E fui extremamente ofensivo aos irmãos evangélicos durante muito tempo na minha vida. Era extremamente religioso, ao ponto de passar na porta de uma igreja evangélica e orar para que Deus fechasse aquela porta. Ao ponto de menosprezar os irmãos que faziam igrejas em portas de bares, de alguma forma fazendo piada. E Deus quebrou isso na minha vida. Logo quando eu entrei no ministério, na comunidade hoje, e o Cláudio ministrava muito sobre unidade. E teve um dia que nós fomos num encontro na casa de Davi, uma confraria do reino. E teve uma noite que o Mike Shea, pastor Mike Shea, começou a ministrar sobre unidade. E eu e o Cláudio e o Michel estávamos, o Manuel, acho que era melhor nem ter falado o nome, né? Vai que eu esqueço de alguém. Estávamos lá reunidos e o Mike começou a ministrar sobre unidade. E nós éramos os únicos católicos que estavam naquele lugar, os únicos. E ninguém sabia que nós éramos católicos. E o Mike começou a ministrar, e o Mike começou a falar da igreja católica, da igreja evangélica. E o Mike pegou e falou assim: olha, nós temos católicos aqui no nosso meio. Pediu para que a gente levantasse, e nós se levantamos, ficamos em pé. E ali nós fomos curados, porque aqueles irmãos vieram até nós com lágrimas nos olhos, e nós choramos muito também, e nos abraçaram, nos acolheram, e ali nós nos sentimos amados, e ali nós percebemos que nós éramos um só corpo, uma só igreja e uma só fé. Amém? Deus abençoe. A palavra proposta para nós nessa manhã está em Gênesis capítulo 45, uma palavra bem conhecida de nós cristãos, quando José se apresenta para os seus irmãos. Gênesis 45, versículo de 3 em diante. Amém? José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. E então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflinjais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para a grande libertação. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe: assim fala teu filho José.
Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem, e estarás juntos de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois, e tudo o que pertence. Ali eu te mandarei, pois a fome dura ainda 5 anos, a fim de que não fiqueis na indiligência, tu, tua família, tu e toda a sua família, tu, tudo o que tens. Vedes como os vossos próprios olhos, e o meu irmão Benjamim. Vê que é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tem no Egito, e tudo o que vistes. Apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço, e em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, e abraçando-os chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. Na verdade, aquilo era só uma mentira, porque eles invejavam José. Eles invejavam José porque José era o filho amado de Jacó. E então, na sua jornada, quando chega no Egito, José faz tudo à vontade do pai. José, tipologicamente, é uma figura de Jesus, em obediência, em santidade, retidão. Em tudo ele faz o bem, em tudo ele faz com amor. E o que eu percebo aqui é que José, ele tem visão, irmãos. Quando José se encontra com seus irmãos, os seus irmãos ficam todos atormentados. Meu Deus, esse é o filho de Jacó, o qual nós vendemos. Eles ficam com medo. O que vai ser de nós agora? E sabiamente, com visão, José se coloca e diz assim: não fosse vós que me mandaste para cá. Não, mas foi Deus para preservar a sua vida. Ou seja, José indo para o Egito, mesmo sofrendo, tinha um propósito, irmãos. Cobriu a cura para o câncer, mas Deus tem, Ele vai curar. Ele vai curar da maneira dele. E eu penso Ele que é através do amor, irmãos. É através do cuidado. Penso eu que a unidade, ela tem 2 bases. E uma das bases é a obra de Jesus Cristo na cruz. A obra de Jesus Cristo na cruz é uma base para a nossa unidade, porque todos nós cremos no sacrifício da cruz, sim ou não? Sim, nós cremos na regeneração que Jesus fez em nossas vidas através da cruz dele. Mas a cruz, irmãos, eu vejo como uma espada de 2 gumes que corta. E um dos gumes que mais dói em nós é a da morte. Quando nós precisamos morrer para nós mesmos, quando nós precisamos ir até o irmão e acolher e amá-lo, quando nós precisamos ir buscar a ovelha perdida. E aí a gente precisa se desfazer das nossas mazelas, do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso ego. Porque se é um católico, amém, tudo bem, eu busco. Mas se é um evangélico, será que a gente tem o mesmo amor? Será que a gente tem o mesmo carinho? Será que a gente tem a mesma afeição? Porque nós, de certa forma, somos maus e nós buscamos se afeiçoar com aqueles que nos agradam. Nós não queremos se afeiçoar de pessoas que não nos agradam, de pessoas que não têm as mesmas ideias que nós. Nós buscamos amigos e pessoas dentro do trabalho, na escola, na comunidade, pessoas que nós afeiçoamos, mas pessoas que nós não se afeiçoamos, nós não temos a mesma disponibilidade de amá-lo. E esse gume da cruz que corta e dói, é para cortar em nós toda a vaidade que há em nós, irmãos. Como nós somos presunçosos, como nós somos orgulhosos,
Nós imaginamos coisas, pensamos coisas, interpretando gestos, posturas, nós interpretamos até silêncio. Quando o irmão está em silêncio, nós interpretamos que o irmão está falando, está pensando alguma coisa de nós. Isso faz parte da nossa humanidade, do homem velho que vive em nós, um homem velho que reside em nós, que é muito mais forte às vezes do que o homem novo. Parece que ele tem muito mais experiência em nossa vida, parece que ele é muito mais cascudo, parece que ele tem muito mais força, parece que ele é como o Neymar, que dribla a sua consciência, que dribla as coisas do reino. E é esse gume da cruz que precisa cortar em nós, precisa cortar essa falta de união que há em nós, essa culpa, como os irmãos de José tinham. Eles carregavam essa culpa, eles sabiam que José estava vivo, mas em momento algum, nenhum, se confessou a Jacó e disse: pai, eu me arrependo disso, pai, me perdoa, mas nós invejamos o seu amor para com José, nós invejamos o teu filho, Senhor, por isso nós vendemos ele como escravo e ele está no Egito. Em momento algum houve essa confissão, porque o homem velho, ele é duro na queda, ele quer levar até o final, e esse gume da cruz quer quebrar, quer cortar isso em nós, para que haja uma unidade genuína, não uma unidade política, geopolítica, não, mas uma unidade que vem do reino. Aleluia. Penso eu também, irmãos, que uma outra base que temos de unidade é a obra do Espírito Santo em Pentecostes. Nós cremos no batismo, nós cremos no Senhor, aquele que eu vou junto ao Pai, mas mandarei outro igual a mim, outro semelhante a mim. O Espírito Santo que nos resgatou e que habita em mim, habita em você. É nesse Espírito que nós cremos. Então o que nos une não é as nossas práticas, os nossos conceitos, os nossos dogmas. Não, o que nos une é Cristo pela cruz, é Cristo através da obra do Espírito Santo. É isso que nos une, essa é a base da nossa unidade. Irmãos, eu não preciso pensar e crer como evangélico. Se eu sou católico, eu preciso pensar e crer e ter os meus dogmas como católico. Eu não posso ser invasivo na vida do meu irmão evangélico, não. Mas eu preciso ser católico como eu sou, e evangélico como você é, respeitando ao outro, cuidando do outro, cuidando dele, não exortando, não. Quem somos nós? Às vezes nós nos colocamos em posição de juiz. Nós não somos juiz, nós já temos um juiz, Jesus Cristo. Ele é o juiz, Ele é o juiz. Precisamos amar uns aos outros. Foi assim que o Senhor, foi para isso que o Senhor nos levantou, para que nós possamos amar uns aos outros, para que esse testemunho seja autêntico e verdadeiro. Eu penso que Deus vai levantar o ministério de Elias e Moisés sobre a terra. Apocalipse diz isso, irmãos. E eu penso que vai ser homens na autoridade de Elias e na autoridade de Moisés. Penso eu que Deus não vai levantar esses ministérios divididos. Dentro desses ministérios haverão católicos e haverão evangélicos, para confrontar o governo da época, assim como Moisés e Elias confrontaram o governo da época. Moisés confrontou o faraó e Elias confrontou o rei Acabe. E Deus vai levantar homens na capacidade de Moisés e de Elias para confrontar o governo dessa época, através da unidade, através do nosso testemunho, através daquilo que for acontecendo dentro da igreja. Isso vai chegar aos políticos, isso vai chegar à sociedade. A sociedade vai ver uma igreja com uma outra postura. A sociedade vai ver uma igreja que ama, que cuida, que zela um para o outro.
Esse testemunho vai chegar à sociedade. Esse testemunho vai chegar aos confins da terra. E eles vão querer saber o que está acontecendo. E há unidade, há amor, há zelo, há cuidado um pelo outro. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Irmãos, Cristo, na cruz, Ele venceu a morte. E com um jarro, e com a bacia, e uma toalha, e um avental na cintura, Ele venceu a vida. Pedro entendeu isso, irmãos. Pedro entendeu isso. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro diz assim: Mestre, tu me lavastes os pés? Nunca. E Jesus disse: se eu não te lavares os pés, não terá parte comigo, Pedro. Então Pedro, abusado, disse: então não lave somente os pés, mas lave a cabeça, o corpo todo. Quem já banhou não precisa tomar banho de novo. E Pedro entendeu isso. E Pedro escreve isso na sua epístola. Na primeira epístola de Pedro 5,5, Pedro exorta: jovens, vós que sois jovens e estão aqui hoje, prestem atenção no que eu vou dizer. Jovens, submetei-vos aos anciãos. Vocês viram anciões passando aqui? Sim ou não? Sim. Esses homens, eles estão correndo. Correndo. Há muitos anos já, com a unidade, carregando a unidade, e correndo. Vai chegar uma hora que eles vão passar o bastão para nós. Então, jovens, se submetei-vos aos anciões. E, tem um i aqui, e revesti-vos de humildade. Como assim sido revesti-vos de humildade? Como se a humildade fosse um objeto que eu fosse colocar no meu corpo. Como assim revesti-vos de humildade? Façais o que Cristo fez em João 13, com jarro, bacia, avental e toalha na mão. Isso é se revestir de humildade, irmãos. Isso é revestir-vos de humildade, cuidando um do outro, católico cuidando de evangélico, evangélico cuidando de católico. Isso é se revestir-vos de humildade, que Deus possa gerar em nós uma igreja humilde ao ponto de lavar os pés um dos outros. Revesti-vos de humildade, jovens. E eu penso que Deus está levantando uma geração de jovens que vão testemunhar este amor, que vão sair daqui e testemunhar este amor aonde quer que esteja. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe para um final de semana à toa, não. Mas Deus quer formar a tua consciência, quer formar a tua vida no que diz respeito a servir a Cristo, e está disposto a dar a sua vida pela unidade. Revesti-vos de humildade, irmãos. Revesti-vos de humildade. Que Deus possa nos levar a um mistério mais profundo. Ainda penso que a gente está na superfície. E tem muito ainda para acontecer. E há promessas de Deus para que isso aconteça. E eu creio nessas promessas, irmãos. E eu creio nisso porque, como diz o irmão Cláudio, na comunidade, nós não pregamos o que vivemos, mas nós pregamos no que acreditamos. E nós acreditamos numa unidade genuína e verdadeira, que vai impactar a terra, que vai impactar o mundo, que vai avivar o Brasil, que vai avivar as terras de Santa Cruz, que chegará ao mundo inteiro. Nós acreditamos e nós cremos nisso, na unidade e no serviço de um para com o outro. Eu queria pedir perdão aos irmãos evangélicos que estão aqui. Como eu disse, quando eu comecei a falar, eu meio que era ódio mesmo que eu sentia pelos irmãos evangélicos. Ódio. E eu me arrependo disso, irmãos. Muito. Porque isso, irmãos,
não provém do reino de Deus. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, a amar os vossos inimigos. Poxa vida, se Jesus me ensina a amar o meu inimigo, como eu não posso amar o meu irmão evangélico? Como eu posso não amar um irmão que comunga da mesma fé que eu, na cruz, no batismo do Espírito Santo, na Santíssima Trindade? Como pode eu não amar uma pessoa assim? E eu peço perdão a vocês, irmãos. Nesta manhã eu quero pedir perdão a vocês, evangélicos que estão aqui. Que a gente possa chorar no ombro um do outro nesta manhã. Assim como José fez com seus irmãos. Havia saudade ali no coração de José. 13 anos sem ver Benjamim. 13 anos sem ver o seu pai Jacó. Eu penso, irmãos, que o coração de Deus é como o coração de Jacó, que vê a família separada, que sabe que o filho está vivo, mas está separado. Deus não é como Jacó, que não sabia que José estava vivo. Deus vê José vivo. Deus vê os outros filhos dele vivos. Deus olha para a terra e vê a sua família separada. E o coração de Deus dói. O coração de Deus dói. O coração de Deus é como o coração de Jacó, amargurado por ter sonhado pelo filho da sua esposa amada, Rebeca, e ter perdido ele. Oh Deus, gera em nós, Pai, choro nesta manhã, Senhor. Gera choro, Senhor, porque nós sabemos, irmãos, aqui, que estamos aqui, que a guerra acabou. Que não há guerra entre nós. Durante muitos anos eu vivi em guerra com os irmãos evangélicos. E hoje a guerra acabou. Hoje eu tenho essa consciência que eu não estou mais em guerra com os meus irmãos evangélicos, mas eu estou em guerra junto com eles, combatendo o reino das trevas. Junto com eles eu estou em guerra para combater o governo de Satanás, que quer separar-nos, que quer nos dividir. Eu estou junto com vocês, irmãos, nessa batalha. Eu estou junto com vocês nessa guerra em prol do estabelecimento do reino de Deus, em prol da unidade de Deus. Que Deus possa gerar choro em nosso coração, em nossas almas, porque a guerra entre nós acabou, mas existe uma guerra ainda lá fora, irmãos. Quantos irmãos evangélicos e irmãos católicos não têm essa consciência? E quem vai fazer isso? Quem vai fazer que eles tenham consciência a respeito disso? Eu e você. Eu e você. Nós, ao sairmos daqui, nós vamos voltar para as nossas casas e nós vamos ver os nossos familiares, católicos e evangélicos, brigando. E nós vamos ser agentes do reino naquele momento, para unir aquele povo. Nós vamos ver dentro da empresa católicos e evangélicos, um com um bico para o outro, com raiva, com ressentimento do outro, e nós seremos agentes de Jesus ali, agentes da unidade, para que gere unidade ali. Irmãos, a unidade não acontece só aqui, no encontro de final de semana, uma vez por ano, a cada 6 meses, mas a unidade precisa acontecer nas nossas vidas diariamente. Não rebata a nada, apenas ame. Faça o que Jesus faria. O que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar. Certamente Ele amaria. Então ame. Não discuta. Não brigue. Ame o seu próximo. Ame aquele que está do teu lado, que é o seu irmão, que é seu irmão. Doa o que doer, o que for dentro do seu coração, que seja ruim para você digerir isso. Como pode? Esse irmão aqui evangélico, esse irmão católico, ele é tão pilantra comigo. Isso acontece muito dentro de empresas. Um cara cheio de desvios de caráter, evangélico, e aí você, católico, você usa isso como argumento. Evangélico, ó, tá vendo? Ó,
tem desvios de caráter, não tem palavra, é mentiroso, é arrogante, é prepotente. Mas quem disse que você não é? Quem disse que você não é? Quem disse que nós somos diferentes? O velho homem que habita em nós é tudo isso e mais um pouco. Infelizmente, irmãos, somos cheios de desvios de caráter. E o Espírito Santo veio para trazer o caráter de Cristo sobre nós. Peça ao Espírito Santo que Ele traga esse caráter de Cristo sobre a sua vida, que nós possamos andar como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo e amar como Ele amou. Ele amou uma igreja adúltera, pecadora, uma igreja que não precisava, que não era digna do amor dele, mas mesmo assim Ele amou. Ele amou porque Ele é amor. Porque Ele é amor. E que esse amor seja estendido dele sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo nessa manhã possa alargar o nosso coração, para que a gente tenha coração grande para amar todos aqueles que aproximarem de nós, católicos, evangélicos e aqueles que não são católicos e evangélicos também. Que nós possamos amar uns aos outros, até mesmo dentro da nossa igreja, porque há divisão dentro da nossa própria igreja, irmãos. Posso falar como católico. Às vezes uma pastoral não se dá com a outra, um movimento não se dá com o outro, o apostolado da oração não se dá com a renovação, a renovação não se dá com os legionários de Maria. Que Deus possa unir-nos no único propósito, no propósito que esse câncer, que essa ferida seja curada, e que esse testemunho seja dado até os confins da terra. Irmãos, eu te peço perdão a vocês mais uma vez. Me perdoem pelos meus anos de ignorância. E eu quero aqui chamar o William, para que a gente possa. O William é evangélico e eu católico. Nós somos um só corpo, irmãos. Entende? Do qual Cristo é a cabeça. E como sendo um corpo, e esse corpo tem alguns membros, e esses membros, eu tenho uma percepção que esses membros estão atrofiados, que esses membros estão paralisados, que esses membros estão doentes, que esses membros de alguma forma não trabalham mais em prol do reino, em prol do Senhor. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos unir, para que esses membros sejam curados, para que esses membros tenham os mesmos movimentos que a igreja primitiva, no início de Atos ali. Oh Deus, destrave os membros da tua igreja, Senhor. Destrava os braços, destrava as pernas, Senhor, para que nós possamos andar em comunhão, em amor, Senhor, em santidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei, irmão, se você sente no seu coração, mas aqui tem um evangélico e aqui tem um católico. E se você sente de vir aqui e pedir perdão, você é católico para o evangélico e você é evangélico para o católico, fique à vontade.